Quem está apresentando esse projeto é Patrícia Silveira Fernandes Santos, no caso sou eu, né? E a minha colega, né, de trabalho, de projeto, Luciana Varenga Silva. Nosso pré-projeto de pesquisa, ele fala sobre letramento e alfabetização no âmbito escolar. Esse assunto ele vem abordar a compreensão do letramento, da alfabetização, né? Segundo estudos, discussões históricas mostram que o processo de alfabetização no Brasil ele já existe há muito tempo. E a partir desse pressuposto, a necessidade de alfabetizar grandes massas iletradas, né? Porque no nosso país existem muitas pessoas analfabetas ainda, né? Pessoas que não são letradas. Então, mediante a isso, a gente veio falar um pouquinho sobre a alfabetização e o letramento. Aí aqui é uma pequena introdução, né, que é a alfabetização e letramento, relações e implicações. Processo de alfabetização, consciência fonológica, o princípio alfabético é alfabetizar letrando, é ensinar a criança a ler e escrever no processo de letramento, porque letramento, na minha perspectiva como uma estudante de pedagogia, é a criança ler, escrever e entender aquilo que ela está lendo e escrevendo. Eu acho que o processo de letramento, ele é contínuo, porque a gente vivencia todos os dias, né? Quanto mais você busca o hábito da leitura, mais você se aprofunda naquilo, mais você consegue desenvolver uma leitura, um letramento, passa a entender melhor aquilo que você precisa aprender, né? Alfabetizar e letrando são abordagens de letramento, são diferentes perspectivas. Letramentos múltiplos, implicações para o ensino e aprendizagem da oralidade, da leitura, da escrita na escola. Multiletramentos, multiculturalismo e multimodalidades. A realidade é que as escolas brasileiras, de modo geral, formam alunos que mal conseguem ler e escrever. E isso a gente vê muito, muito, muito mesmo. Principalmente agora que nós estamos vivendo momentos de pandemia. Tem de crianças, eu trabalho numa escola que tem de crianças que estão sofrendo com a alfabetização, é muito grave. Então, às vezes também o professor ele não domina o ato de alfabetizar, o ato de letrar a criança, então ele precisa entender o que é alfabetizar e o que é letrar, para ele entender, né, a defasagem que as crianças, né, têm com relação a isso. Quando elas aprendem, né, a formar frases, lerem pequenos textos, né, já é um caminho, né, para o letramento. Portanto, é preciso compreender que a alfabetização e letramento são práticas distintas, são práticas diferentes, porém indissociáveis, interdependentes, ou seja, uma, né, depende da outra também. No entanto, a falta de compreensão desses termos gera grande confusão em seu uso teórico e prático, levando à perda da especificidade destas, segundo Soares, 2003. O tema abordado envolve literalmente a língua portuguesa, né? Onde retratamos o conceito de alfabetização e letramento no âmbito escolar, a importância de se compreender esses dois conceitos para uma alfabetização e um letramento de qualidade, práticas pedagógicas que contribuam para a necessidade no âmbito escolar. A delimitação do tema, a importância de se desenvolver uma boa alfabetização e letramento diante das dificuldades encontradas em meio aos recursos propostos no processo de alfabetização do aluno. Partindo de um pressuposto, né, onde existem várias formas de alfabetizar, usando o método adequado para a individualidade de cada aluno, pois a criança aprende no momento dela, né? Isso também é muito importante, porque
alfabetizar, a gente tem que usar os métodos que são propostos para a gente, né, que tem, e entender que a criança, ela alfabetiza no tempo dela, né, desde que você use as ferramentas corretas para cada tipo de criança, porque cada criança se alfabetiza de uma forma, né? Porque nós somos seres diferentes, não somos iguais, né? Então, nós temos a nossa individualidade. O problema, como inserir de forma precisa a alfabetização e letramento no âmbito escolar? Como utilizar recursos disponíveis para o melhor aproveitamento do ensino e aprendizagem? Ou seja, a gente usar as ferramentas corretas, né, para que as crianças venham ser alfabetizadas e letradas conforme as séries, né, em que elas vêm passando desde a maternidade, desde lá da creche, né, até chegar no sair da faculdade. As hipóteses. A seguinte proposta ela pode contribuir para o melhor aproveitamento dos alunos, desde a fase introdutória da criança, podendo assim trazer uma alfabetização e um letramento conforme proposto pela unidade escolar. Os objetivos. Esse trabalho tem como objetivo explicar os conceitos sobre alfabetização e letramento, ressaltando mais uma vez a importância de métodos essenciais para que haja um bom desempenho e aprendizagem, quais as dificuldades encontradas para com o aluno. Geral, este capítulo ele descreve a raiz histórica da escrita, né, os métodos de alfabetização mais utilizados e a questão hoje tão discutida sobre alfabetização e letramento. Ampliar os conhecimentos concernentes ao processo de alfabetização e as práticas de letramento dentro do contexto escolar e fora dela. Os específicos, utilizar recursos que favoreçam a qualidade do ensino mediante alfabetização e letramento, verificar a existência de metodologias de ensino específicas para o melhor aproveitamento do seu método, identificar as dificuldades do processo de alfabetização e letramento. Aí aqui nós temos uma justificativa, né, que embora esteja um pouquinho grande, né, se eu for ler, vai demorar um pouquinho aqui, ó. A prática de alfabetização ela é composta, né, de modos de fazer definidos por quem alfabetiza e também pelas teorias que vão se consolidando a cada época, seja como nome de técnicas, de métodos, de metodologias ou de didáticas de alfabetização. O fato é que os professores sempre precisaram e precisam conhecer e criar caminhos da melhor forma o seu trabalho. A alfabetização ela tem uma história longa sobre qual conhecemos. Aqui, ó. Um panorama que descreve e analisa momentos passados e atuais em torno de como alfabetizar pode contribuir para evidenciar problemas que a pedagogia enfrentou na criação de maneiras de alfabetizar e verificar avanços e lacunas de cada época. Pode contribuir também para que os professores conheçam e respeitem a tradição, descobrindo que ela também significou inovação em alguns momentos. E aqui o nosso levantamento bibliográfico, né? Diante de tantos desafios na educação, qual a melhor maneira, o melhor método que podemos utilizar para alfabetizar as crianças, alfabetizar e letrar as crianças, principalmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia, que muitas crianças, assim, estão sendo prejudicadas, né? Aquelas que realmente têm muita dificuldade, né? Aquelas que necessitam até de apoio. Assim como o desenvolvimento da ciência da linguagem, de teorias sobre como as pessoas aprendem, uma questão concreta que sempre aparece é a seguinte: como transformar essas teorias em formas de ensinar que favoreçam o desempenho dos alunos? Quanto às práticas passadas e às práticas atuais, o que nós podemos compreender, né? O que a gente pode trazer de antes com o de agora, porque a alfabetização é um processo de inovação, você aprende, né, com o tempo, sempre vem chegando novas técnicas,
novas maneiras de alfabetizar e letrar, né? Então, aqui fala que o professor ele tem que estar constantemente atualizado, né? Para ele não parar ali no tempo e poder ensinar de forma adequada para os alunos, né? Aí a organização metodológica geral, né? Especificamente, esse trabalho vem para responder a problemática abordada atender a temática no estudo que foi realizado na pesquisa bibliográfica com materiais publicados, né, referentes ao tema escolhido, constituído referencial teórico para embasar a análise dos dados coletados. Para isso foram pesquisados documentos, literatura e outros que tratam da temática abordada, possibilitando, à luz de vários teóricos, a ação de reflexão, ou seja, tem muitos autores, né, que eles defendem a alfabetização, letramento, né, porque a alfabetização, ela é o ato de ensinar, de ler, de escrever, falando dos processos que levam alguém a ensinar e aprender, né, ou seja, aprender a leitura e a escrita. E o letramento é uma condição de quem não sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam a escrita, certo? E às vezes ele não sabe ler, mas ele sabe como que ele tem que fazer aquilo ali. Ele já é uma pessoa que já está caminhando para o letramento. Só falta ser alfabetizado para entender, porque os dois, né, alfabetizar e letrar, eles são diferentes. Mas se eles caminharem junto, o processo, né, fica bem diferente. Acho que é 100% de positividade. Então, esse foi o nosso trabalho, né? Nós tentamos passar da melhor forma possível, né? Aqui as referências, de onde que a gente tirou. E a minha amiga, né, que fez comigo esse trabalho, ela ficou responsável para editar o vídeo, tá? Então, esse é o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Uma boa tarde, ou uma boa noite, ou um bom dia. E até mais!